Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, em nome de Jesus. É mais uma sexta-feira e hoje é o meu dia, de estar responsável pelo propósito da família, a minha família, no altar de Deus. Glória a Deus. Onde a gente ora, jejua pela nossa família no dia de hoje. Um dia especial aqui no grupo também, como todos os outros, em nome de Jesus. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que tem falado muito comigo nesses últimos dias. Aqui no grupo nós temos feito tanto propósito, o Senhor tem nos direcionado e tem mudado vidas. E dessa vez está mudando a minha vida, esse propósito da casa de Isabel. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês, entregando da parte de Deus, um tesouro para as nossas vidas hoje. E eu espero que você receba em nome de Jesus e pratique, porque a palavra de Deus não é só para a gente ouvir, ela não vai ter efeito nenhum se você apenas ouvir. Mas se você acreditar e colocar em prática, a sua vida com certeza vai mudar. A sua casa com certeza vai mudar. Então, que hoje você possa, em nome de Jesus, exercitar a tua fé. Amém? Oração. Não é somente falar, não é somente pedir, ou somente orar, mas sim também agir. E hoje é dia que a gente coloca em prática isso, Eu não sei se se o seu nome já está na lista da sua família. Se sim, se você ainda não orou por eles, ore. Se você ainda não jejuou, jejue. Em nome de Jesus. Amém? São armas que a gente manda para o mundo espiritual, Para que Deus trabalhe ao nosso favor. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre Noé, Ele é bem conhecida, a Arca de Noé. E a gente vai falar dessa família, de Noé. E eu quero que você preste bem atenção, nos detalhes dessa mensagem hoje para a sua vida e para a minha vida, amém? Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz pra gente. Olha o que ela nos ensina. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se rompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim aos seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Daqui em diante o Senhor dá as ordenanças de como seria a arca. Então o Senhor começa a dizer para Moisés como que ele deve fazer a arca e tudo que vai acontecer. Só que eu quero chamar a atenção do grupo Refúgio hoje para esses primeiros versículos, do 9 até o 15. Aliás, até o 14. Aqui a gente vê uma família de um homem temente a Deus, chamado Noé. A Bíblia relata que o mundo se corrompeu. Acabou. Deus, chegou até Deus a corrupção do mundo ao ponto dele falar: chega, eu vou acabar com a humanidade. Só que Deus, ele é justo, Ele é maravilhoso.
E com certeza, né, eu entrando na história, eu creio que Deus ele começou a olhar, né? E só corrupção e só coisas erradas. Mas havia uma voz que chegava até os ouvidos do Senhor. De um homem honesto. De um homem temente a Deus. De um homem que orava. E Deus resolveu destruir. E Deus podia destruir tudo. Mas não. Deus, ele poupou a vida de um homem temente a ele. Mas ele vai até esse homem e ele fala, Noé, não tem mais como ficar esse mundo do jeito que tá. A corrupção do mundo chegou até mim. Eu vou ter que destruir, eu vou destruir todos. Mas eu vou poupar você e a sua família. Então você vai fazer uma arca assim, assim, assado. A arca aqui, ela representa para nós hoje a vida com Deus. Ela representa para nós hoje, na realidade, o próprio Deus, né? O esconderijo, eu creio, do Altíssimo. Aonde eles ficaram ali, escondidos no meio de toda a tribulação que aconteceu naquele dilúvio de 40 dias e 40 noites. Aonde você pode imaginar a hora que a arca se fechou e a hora que a chuva começou a cair, a gritaria daquele povo querendo entrar na arca. Então imagine o pânico que ocorreu naquele dia. Por isso que a Bíblia hoje fala que a volta de Jesus é como o tempo de Noé, né? Que todo mundo está avisando, Jesus vai voltar, e ninguém ouve, mas uma hora a porta vai se fechar, como diz, né? Nas 10 virgens. Mas trazendo aqui para nós hoje, que o nosso tema é família, eu quero que você reflita junto comigo nessa família. Uma família que tocou o coração de Deus. No meio de tanta destruição, eles não se corromperam. Deus vem e fala diretamente com Noé. Noé, eu vou destruir a terra, mas eu vou poupar você. Porque você é temente a mim. Você é um homem íntegro. Então eu vou poupar você e a sua casa. E o que eu fico imaginando, que é o que eu quero trazer hoje para nós, é que esse projeto maravilhoso de Deus, que Deus ama, que é a família, foi muito bem cuidado por Noé. Porque a Bíblia nos mostra que desde que Noé começou a fazer a arca até chover, foram 100 anos. E nesses 100 anos, ele não se corrompeu. Só que o mundo já estava corrompido, só tinha ele. Só tinha Noé no meio daquela confusão, que temia Deus e a família dele. Noé se manteve íntegro e ele passou isso para a família. O Senhor nos deu uma família e a nossa família é o nosso primeiro ministério. Ah, Janaína, mas nem sou casada, mas você ainda vai ser. E outra, você pertence a uma família. Cuida dela. Muitas vezes a salvação da sua família, ela está na sua conduta. Os filhos de Noé foram salvos, a esposa de Noé foi salva, até as noras de Noé foi salvo, né? Aliás, né? Exatamente. Porque Noé se manteve íntegro durante 100, aliás, a vida dele toda, mas eu digo, já estava tudo corrompido, já estava tudo acabado, pois Noé, nesses 100 anos, até ele entrar na arca, ele ainda se manteve íntegro. Como está sendo a sua conduta? Como está sendo a minha conduta diante dos nossos, né?
Como que a gente está permanecendo esses dias, né, de tantas coisas ruins, erradas, de tanta corrupção que a gente também está vivendo, e como que está sendo a nossa conduta, que legado você vai deixar para os seus filhos, né? O que os seus filhos, o seu esposo ou a sua esposa, quando ele olha para você, o que eles podem falar de você? Qual é o seu testemunho dentro de casa? Porque assim, dar bom testemunho na igreja, amém. Dar um bom testemunho até mesmo no trabalho, amém. Mas em casa, quem realmente conhece as nossas vidas, né? Quem realmente conhece quem somos é os de dentro da nossa casa. É o nosso esposo, a nossa esposa, né? No caso do homem, a esposa, os nossos filhos, que convivem com a gente. Eu vi um corte, né, dessas pregações, dessas podcasts do pastor Cláudio Duarte, e o homem perguntou para ele sobre o inferno, sobre o pecado, né? E ele assim, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse que o pecado, que assim, nós todos somos pecadores, né? Só que quando a gente, eu não vou nem saber explicar direito, mas assim, quando a gente se encontra com Cristo, a gente vai se afastando do pecado, né? Então, assim, tipo assim, eu não sei explicar direito, mas tipo assim, eu entendi, mas para passar, né? São, tipo assim, etapas, digamos assim, ou graus da nossa vida, do nosso pecado. Então, assim, o nosso esposo, né, os de dentro da nossa casa conhece a gente, né, exatamente como a gente né? Eles sabem das nossas falhas, das nossas fraquezas, né, do nosso dia a dia, porque ninguém é super-herói, né? E aí, aí vai por etapa de convivência, né? Então, assim, é óbvio, vai que uma pessoa que pouco a gente convive, vai no grupo aqui, que a gente só fala de Jesus. É óbvio que aqui é todo mundo, né? Glória a Deus, todo mundo, uma santidade. Só que, se a gente colocar a nossa casa para falar sobre nós, o que eles diriam, né? Então, a gente precisa pensar, não somente, a gente precisa refletir nas nossas atitudes, porque a gente anda tanto no automático que a gente esquece de que nós precisamos todos os dias renunciar o nosso eu, a nossa vontade. A gente está numa guerra constante, né? Para a nossa salvação e para a salvação da nossa família. Porque o que adianta a gente ganhar o mundo, o que adianta a gente ganhar o grupo, o refúgio todo, e a gente perder a nossa família? Né? O que vai adiantar? Primeiro lugar é a nossa família, a nossa casa. Precisa ser pregado o evangelho. E muitas vezes, a nossa pregação, a Bíblia diz que é com a boca fechada. É com as nossas atitudes. Eles vão ler, né, a Bíblia ambulante, que somos nós. Então, assim, a gente precisa parar para poder refletir, para poder ver aonde estamos errando, aonde você caiu, volta lá, da onde você caiu e começa tudo de novo. Isso é muito importante. É muito importante. Muitas vezes está faltando perdão dentro do seu casamento, né? Muitas vezes você precisa perdoar, ou muitas vezes você precisa ser perdoada. Então, assim, é um momento de reflexão. Hoje você precisa entender que o seu maior ministério é a sua família. Você precisa entender que você precisa salvar a sua família. Esse título é profético,
A minha família no altar de Deus. A sua família tem que estar no altar de Deus. A sua família tem que estar salva, sabe? Jesus tem que reinar verdadeiramente dentro do teu lar. Você não pode se corromper, sabe? Com as coisas desse mundo. Tudo é um testemunho. Você é um testemunho vivo para os seus filhos. Tudo que você fizer, mas é uma mentirinha, né? É uma mentirinha só, né? Agora não tem mais, né? Já vou entregar a minha idade, mas antigamente, né, tinha telefone, né, fixo. Agora é muito pouco. E aí, muitas vezes, tocava o telefone e a mãe sempre dizia, né? Quem é? Ai, diz que eu não tô. Parece ser tão pouco, parece ser tão besta. Mas você está passando corrupção para os seus filhos. Então, qual é o ensinamento que está acontecendo dentro da sua casa, através da sua vida? Não adianta na igreja ser a crente. Você tem que ser a crente dentro da sua casa. Essa é a prova de fogo. O seu familiar tem que ver Jesus em você. Você tem noção de que Noé permaneceu íntegro no meio de um mundo destruído, porque, gente, para Deus querer, né? Para Deus querer, não, e ele fazer, vir um dilúvio e acabar com a terra inteira, é porque o pecado chegou às narinas de Deus mesmo. E simplesmente Noé continuou íntegro, buscando a Deus nesses 100 anos. Ele já tinha uma boa de uma idade, mas eu digo, desde que Deus falou com ele, né? Até o dilúvio chegar, ele se manteve íntegro e a família dele foi salva. Noé salvou a sua família por causa da conduta dele, por causa da vida dele com Deus. É essa a mensagem que eu quero deixar para você hoje. É essa reflexão. Às vezes já, né, perdeu a marcha. Tá aí, ó, sabe? Sabe quando abre a porteira e a boiada passa? E a gente tá pelo meio, correndo no meio da boiada, sem saber, sem entender, sem parar, sem raciocinar, sem saber nem o que tá vindo por trás. Mas a gente corre. Assim a gente faz na vida. Sem parar, sem refletir, sem olhar para os nossos, o que eles estão precisando. Você tem uma palavra, né? Nós temos uma palavra de Deus para as pessoas, nós temos um ombro para as pessoas chorar, nós temos, né, a gente, né, da orelha para as pessoas falarem. E os seus? E os da sua casa? Como você tem tratado? Hoje você precisa entender isso. Hoje você precisa parar. Para no meio. Para de correr. Para de pôr a marcha e vai. Para, reflete. Tem que refletir na sua vida. Tem que olhar para os seus. O que eles estão precisando. O que eles gostam. Qual é o seu testemunho dentro da sua casa? Não adianta, sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e é uma gritaria, e é uma loucura dentro da sua casa, sabe? Uma mulher totalmente perdida, que não sabe conversar, que só grita, que, sabe? Aí depois vai na igreja, ai, pastor, meu marido é uma tribulação, ai, meu marido é... Marido, será que não é você? Como você vai descobrir? Parando. Você precisa parar. Hoje, você precisa parar. Se você não colocou o nome da sua família ainda na lista de oração, coloca nome por nome da sua casa.
entregando na mão de Deus. Senhor, olha, esse aqui eu entrego nas tuas mãos por isso, esse por isso, esse por isso. Senhor, hoje eu me coloco para orar pela minha familiar, hoje eu coloco para jejuar. Ore a Deus, peça sabedoria ao Espírito Santo, peça direção, sabe, peça transformação. Se você achar que está tudo bem, se você achar que você é a crente, né, e o resto, que é os tribulosos, a sua vida vai continuar na mesma e ainda é capaz de você perder a salvação, não ser salvo, nem tu e nem a tua casa. Então reflita. O Senhor, Ele está nos chamando. Ele está nos despertando para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, da nossa família. Ora pelos teus filhos. Ora pelo teu esposo. Ora pela tua mulher, pela tua esposa. Ora pelo teu casamento. Vê a necessidade. Se você precisa mudar, com certeza precisa. Todos nós precisamos diariamente. Para, em nome de Jesus. Amém? Mas à noite eu vou estar orando pela lista. Quero ver o seu nome lá, porque eu quero orar pela sua casa, quero orar por você em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua família. Nós estamos diante do altar de Deus, nós colocamos a nossa casa, a nossa família. A nossa família está na arca, em nome de Jesus. Nossa família vai permanecer, nossa família vai ser salva, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é um projeto de Deus, ela não vai fracassar. A nossa família está na mão de Deus. E nós vamos ver, em nome de Jesus, os frutos em nós e neles. Quando a gente orar, né? A nossa oração subir até o céu de uma forma tão agradável que o coração do Senhor se alegrar por nós, pelas nossas atitudes. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, ore, lute pela sua casa, pela sua família. Eu sei que isso é diariamente, né? Mas hoje no grupo nós unimos, né, a nossa fé, a nossa força nesse propósito e não deixe passar. Eu creio que o Senhor tem um milagre hoje para a tua casa, para a tua família. Receba em nome de Jesus. Faça a sua parte. Ouviu essa palavra? Acabou de ouvir? Não deixa ser de qualquer jeito. Reflita na sua vida. Para tudo. Faz uma reflexão. Traz essa palavra para dentro de você. Siga exemplos bons. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Beijos a todos. Fiquem com Deus e até mais.